Boa tarde, tudo bem? Vocês podiam sentar um pouquinho mais para frente aqui, porque eu acho que os convidados vão ficar chateados, vão ter que falar um pouco mais alto. Olha o espaço que está aqui. Vamos sentar perto, porque aí eles ficam mais intimidados ainda. Pessoal, então, bom, não vou me alongar muito. A gente está aqui hoje com a Dora Escobar, do Coletivo Contra-Ataque, e ela foi convidada pelo Fernando Martinho, da Revista Corner, ele é editor e idealizador da Revista Corner, e hoje eles vão discutir um pouquinho sobre a mídia alternativa do futebol, né? Então, tomar o exemplo da Corner e da Contra-Ataque como base para discutir qual é o futuro das publicações sobre o futebol. Então, passo a palavra para o Martinho, fica à vontade para conduzir aí como você quiser, e aí você está bem acompanhado para entrevistar. Podem subir aqui e fica à vontade. Você falou que você queria ficar em pé. Tá lá, tá, ótimo, maravilha. Isso, fazer um TED Talk. Então, quem não tiver esse número, só passar na barraquinha ali, na banquinha da Corner, que a gente está... Ih, cara, beleza? Que a gente está entregando ali para prestigiar essa iniciativa da Feira FUT. O pessoal que organizou aqui, Ricardo, Antoine, e tem que falar só que francês, né? Antoine. E Natália Pazini também. Então, bom, a proposta era discutir jornalismo impresso e, claro, a Corner ela é uma revista impressa, porém alternativa. Então, por isso, o Ricardo tocou nesse ponto da mídia alternativa, que, enfim, estão aí pipocando várias iniciativas sobre futebol, claro, que é o nosso assunto aqui. E, bom, eu vou provocar aqui, começar com um videozinho. A gente vai entrar com uns slides curtos para depois estar discutindo aí. O ideal seria também que participasse o pessoal da plateia, com perguntas sobre tudo, tá? Interagir aqui bastante. Tá? Vamos dar o play no videozinho. A sobra brasileira, Felipe Coutinho, atira daí! Aí o Brasil tocando. Só que o som do estádio para ouvir que eles estão cantando. 1 para o Brasil, 0 para a Suíça. Vai bater lateral pela direita, vem o time da Suíça, bate na bola para Ismael, ele vai tentar na entrada da grande área, o líder sabe brasileiro, Marcelo toca rapidamente para Neymar, ele busca a jogada, bate para dentro, Ismael chegando em cima dele, marcou Neymar, passou, Copa acabou, faltou um pedacinho de
Obrigado. Pode voltar, Luiz, e ir para o segundo slide, por favor. Que aqui é onde eu mostro o desinteresse noticiado por diferentes pesquisas. Essa, inclusive, era do Ibope. Mostra que 50% dos brasileiros não está motivada com o Mundial. Próximo slide, por favor. Também noticiando. TV é o meio preferido de 63% dos brasileiros para se informar. Tá? A internet, apenas 26%. A motivação desse vídeo, na verdade, foi quando minha mãe recebeu e mandou para minha tia uma imagem de WhatsApp dizendo que apenas 3 países no mundo usavam a urna eletrônica: Brasil, Venezuela e Cuba. Isso é uma inverdade. Cuba não teria orçamento para investir em urna eletrônica, é muito caro. Mais de 27 países, se não me engano, eram 26 ou 27, e outros que usam um sistema híbrido também, usam a urna eletrônica. Sobre as pesquisas aqui, cadê esse pessoal que não está interessado na Copa, né? O Rio de Janeiro para, pelo menos onde eu filmei, onde eu pude filmar, não havia trânsito. Eu estava interessado em mostrar que isso era mentira. O que acontece? A pergunta, primeiro, ela está mal feita. Você está interessado em Copa? Muita gente vai dizer que não. Agora, se a pergunta fosse, você está interessado na festa da Copa? Todo mundo dizer que sim, pelo menos assim, a grande maioria. Não ia apontar esse número, 42% dos brasileiros não está interessado na Copa, ou 53%. E aqui é para eu justamente falar de que as perguntas que são feitas em pesquisa, elas são perguntas erradas. E o jornalismo não questiona isso. Tá? Aqui é uma provocação sobre jornalismo em geral. Quando você pergunta para uma pessoa como que ela se informa, ela tende a responder pelo jornal, pela TV, até pelo rádio. A verdade é que as pessoas estão se formando pelo WhatsApp hoje em dia. Essa é a resposta que elas não querem dar, porque isso pode pegar mal. É a mesma pergunta quando você é racista, ninguém fala que é. Quantos falam que são racistas? Qual pesquisa aponta que há racismo no Brasil? Né? Então, o jornalismo ele tem que aprender a questionar um pouco mais, sabe? A gente está nessa era que, beleza, a gente tem que ter clique, a gente tem que bater meta de notas por dia, de matérias por dia. Tá? A Córnea número 7 está em pré-venda atualmente, e eu pude entrevistar o Juca Kfouri, que está no próximo slide. E ele, que foi editor da Placar durante muito tempo, isso, me deu a seguinte resposta, que o futuro do jornalismo impresso é o pós-notícia. Isso, para mim, faz todo sentido. Assim, eu acho que trazer notícia não faz o menor sentido para o jornal impresso. Né? Eu me lembro de 1997, quando o Lance saiu, que era... A minha internet, na verdade, era acordar às 6 da manhã, que eu ia para o colégio às 7, às 6h30 eu pegava o ônibus, e eu chegava lá e estava lá o Globo, a Tribuna de Petrópolis, que eu sou de Petrópolis, no Rio, os outros jornais e o Lance. Então, aquilo ali era a minha internet, era ali que eu me informava. Né? Bom, passado já praticamente 20 anos disso, já estamos em 2018, eu não vou para a banca de jornal para ver o que está acontecendo. Mas sim, gostaria de pegar uma publicação impressa diária ou semanal que analisasse isso, que analisasse essa pesquisa de 42% não interessada da população. Eu busco isso no meio impresso e não encontro ainda. Existem ótimos colunistas em diferentes veículos, mas é pouco. Ainda, a capa de jornal ainda quer noticiar a coisa, né? E acho que ela tem um viés muito errado. Bom, eu vou falar um pouco mais sobre a Córnea também, na sequência, né? Como eu disse, publicação impressa. Recentemente, eu fiquei sabendo da revista Pelota, que saiu, nosso amigo está aqui, e vai falar um pouquinho também sobre isso. Por que da necessidade de publicar uma coisa, né? Já que a gente está vivendo uma digitalização de tudo, né? Então, como é que a gente vai? Por que a gente está investindo em papel, investindo nosso tempo em papel? Por que a gente acredita nisso? A gente vai entrar. E eu trouxe a Dora, que vai falar agora sobre uma pesquisa que ela fez. Ela trabalhava na Biblioteca Mário de Andrade, na hemeroteca da biblioteca. Então, ela fez uma pesquisa que eu achei sensacional e ela pode trazer um pouco da evolução e da involução do jornalismo impresso. A pesquisa que ela fez foi em revistas. Vou passar a palavra para a Dora para ela falar um pouco desse trabalho e do que ela observou de evolução e de involução também nisso. Se puder passar o slide. Pode ir para mais um. Essa é a manchete da matéria que a gente escreveu depois, baseada nessa pesquisa, que foi basicamente um levantamento de toda a linha do tempo da revista Placar, desde 1930 até hoje em dia, procurando perceber como eles retratavam as mulheres. Então, quando a gente discute essa reformulação do jornalismo, para mim,
é muito importante que ele passe pela representatividade das mulheres. Se a gente quer fazer um jornalismo de qualidade que analise o discurso popular, o senso comum, enfim, a gente não pode deixar de ignorar essa questão. Então, começando lá em 1930, as primeiras manchetes que a gente via falando sobre as mulheres no futebol eram, dá para ver ali, a troca de camisas é o que eles achavam que era o melhor momento do jogo de um futebol feminino. Então, assim, é importante lembrar que o futebol feminino no Brasil ele chegou a ser proibido, sob o pretexto de que ele atentava contra a feminilidade das mulheres. Então, a gente conseguiu fazer com que ele fosse legalizado e depois ser retratado na mídia, ainda que de uma maneira porca. E aí, quando começou a se tratar desse assunto das mulheres no futebol, depois de jogadoras, elas foram começadas a ser tratadas como objetos. Então, assim, se a gente quer analisar as notícias sobre futebol feminino e pega essa linha do tempo da revista Placar como exemplo, a gente vê que, primeiro, como jogadoras, eram quase que animalizadas. Assim. As mulheres jogadoras de futebol feminino não eram vistas como mulheres. E depois que esse discurso foi evoluindo, elas eram vistas como ou um objeto de, assim, quase que um adereço para ser preso ao homem, jogador de futebol, como a gente vê aqui, tipo, o futebol feminino retratado de costas e não de frente. E foi passando pela... Não faz muito tempo, o Blatter falou que para o futebol feminino ficar mais interessante, talvez se os shorts fossem mais apertados, os decotes fossem maiores e tal. Tem a discussão também em torno das camisas femininas, né, que estão sempre um modelo muito... A gente até falou disso num assunto paralelo, né, sobre qual modelo as mulheres querem usar de camisa de futebol. Né. Então, é sempre um modelo ou muito grande ou aquele muito apertado, enfim, tem uma dificuldade. No caso da abordagem de futebol feminino, como modalidade de prática esportiva, né, me incomoda brutalmente, enquanto alguém que dirige um veículo, que as mulheres fiquem... você vai cobrir futebol feminino. De verdade, eu vou trabalhar aqui um pouco com estatística também, a audiência, às vezes, é um bom termômetro, ou assistência ao estádio também. Futebol feminino não é tão atraente quanto o masculino. Tá? Estou falando aqui em estatística, não estou emitindo a minha opinião necessariamente. Por que a mulher tem que cobrir, então, o que é menos atraente? Por que ela não pode estar falando do mais atraente? Acho que é essa aqui que, de repente, deveria ser a discussão, muito mais do que a prática da modalidade em si, que eu acho que não precisa nem entrar nessa discussão. A mulher tem que poder jogar futebol tanto quanto o homem. Né? Vamos falar aqui do jornalismo. Por que a gente não vê mulheres no linha de passe da ESPN, no Bem Amigos da Sport TV, e por que quando elas estão lá é só para falar de feminismo, para falar de futebol feminino? Acho que tem um erro aí do jornalismo. Aqui a gente tem que falar um pouco do jornalismo impresso também. Por que a gente não tem colunistas, sabe, em jornais de grande circulação, mulheres, são sempre repórteres. Repórteres por quê? Porque elas ganham uma atenção diferente dos jogadores também. Conheço também a Mariana Fontes, assim, ela consegue acesso, e ela já me contou de vários assédios de parte de assessor, que, então tá, vamos tomar um chopp, que aí eu consigo aquela entrevista para você com tal jogador. Né? A mulher ela fica sempre num lugar tipo de inferioridade, sempre para fazer um trabalho que o homem não precisa enfrentar. Não, acima de tudo, eu acho que sobra o futebol feminino para as mulheres trabalharem, porque os homens não falam sobre ele. Então, se você tem uma redação, como a redação do Sport TV, lá, ou do ESPN, ou de qualquer veículo mais ou menos grande de futebol, você não tem mulheres lá. E o futebol feminino não é retratado por isso. Se você olhar o corpo editorial da Placar, desde 1930 até agora, foram muito poucas mulheres que passaram pela revista, de maneira geral, e menos ainda nas posições de maior relevância dentro da redação. Então, assim, beleza, eu concordo com você que as mulheres não devam tratar só das modalidades femininas, mas se elas não tratarem, ninguém vai tratar. Então, por que as mulheres vão parar lá? Acima de tudo, é porque essa bandeira é uma bandeira que tem que ser levantada. Eu duvido que, se eu estivesse aqui, você ia estar falando de futebol feminino por conta própria, por exemplo. Muito provável que não. Muito provável que não. Ou colocado uma mulher na capa da Corner, por exemplo. Eu não sei se tem alguma. Tem alguma? Não tem. Isso é uma discussão que a gente tem internamente também. Um veículo impresso, eu conheço um editor de grande circulação, de um jornal de grande circulação.
já tive uns papos, né, sobre editoria mesmo, né? O que a gente tem que abordar, o que a gente tem que colocar na capa. Ele agora passou por uma questão que envolve o feminismo, que é justamente o assédio, né, da Rússia lá pelos brasileiros. Isso aconteceu, peruanos fazendo a mesma coisa, mexicanos, argentinos, assim, é um absurdo mundial. Como eu sempre digo, babaca não tem passaporte. Já pude morar na Argentina e sei que não passa por argentino ser mais assim ou mais assado. E na discussão que eu tive com esse editor, ele falou assim, cara, eu não sei quantas pessoas eu tenho que alocar para cobrir esse assédio. Eu tenho que ir lá e buscar quem assediou, quem era o segundo cara, quem era o terceiro cara do vídeo, etc. Envolve uma decisão editorial também, que às vezes envolve recurso, envolve gente, envolve tempo, né? Quando você está falando de uma coisa, você não pode estar falando de outra. Então, o teu tempo, o teu espaço de texto, ele é limitado. Você não pode falar de tudo. Agora, sim, essa escolha editorial, muitas vezes, na maioria das vezes, ela é pautada por aquilo que vai dar uma repercussão maior. E a dúvida dele era essa, né? Tipo, será que isso vai... o terceiro cara daquele vídeo vai ser só, tipo, beleza, acharam o terceiro cara e está tudo bem? Existe essa dúvida. Então, eu pergunto aqui, eu faço uma provocação para a plateia, como eu disse, eu quero interagir também. Se eu colocar uma mulher na capa, ela vai vender igual? Vou dar um pedaço da resposta. Pela pequena experiência que eu tenho já na Corner, que a gente está indo para o 7º número, eu fiz, na edição número 4, eu fiz uma campanha de pré-venda sem dizer quem era a capa, e vendeu legal. Tá? Agora, e o pós-venda, né? Depois de ela já lançada, ela vai vender igual ou não? Acho que eu tenho que colocar a mulher na capa? Tenho que colocar? Eu estou fazendo essa pergunta para vocês. Tenho que. Tá? O amigo ali quer fazer uma pergunta, não sei se tem outro microfone disponível, que esse aqui tem fio. Aquele sem fio para ele. Dora, pega esse aqui, Dora. Posso fazer um pequeno adendo antes? Sobre mulheres na capa, isso aqui é uma capa, a primeira. Então, tanto nas bancas de jornal, com as revistas, como no jornalismo digital, hoje em dia, o que vende, respondendo parte da sua pergunta, é o corpo da mulher, como objeto sexual. Então, não adianta nada você colocar uma mulher na capa desse jeito. A primeira vez que uma mulher apareceu numa capa de uma revista Placar foi em 1989. E ela era uma suposta amante do Maguila, ex-boxeador. Então, era uma foto dela no canto, seminua, com as luvas de boxe, e beleza, temos uma mulher na capa, mas não do jeito que a gente quer. Então, no caso da Corner, a gente está falando de um retrato, né? Assim, para quem já conhece a revista, a gente está falando de um retrato. Então, assim, é o rosto e ponto final, né? A gente jamais partiria para a questão se ela é bonita, se ela é feia, se ela é gostosa, se não é, enfim, esse tipo de coisa. Sim, mas a pergunta era, botar uma mulher na capa, vende? Vende, com certeza, mas depende do jeito que você coloca, certo? As musas do Brasileirão estão aí, né? Vamos lá. Eu sou o Henrique, sou do Teóricos do Futebol. É um blog que esse ano vai fazer 11 anos, em agosto, e eu queria dizer o seguinte. Por muito tempo, o Teóricos, antes até de eu entrar no grupo, estava proposto para falar da segunda maior paixão nacional, o futebol, porque a primeira era a bunda, e aí na capa do Teóricos tinha uma bunda e os jogadores dos times. Isso foi mudando, hoje a capa do Teóricos está há 10 anos e o melhor ainda está por vir. E hoje eu tenho a honra de poder falar que participei de uma exposição que está acontecendo no Sesc, 24 de maio, junto com o Thiago Cassis, Lu Castro e companhia, Lu Castro Curadora, onde se fala dos 60 anos da conquista de 58 e dos 30 anos da primeira convocação feminina para uma seleção em 88 na China, num torneio experimental que é tão importante quanto o primeiro Mundial do Corinthians, porque, né, foi tudo experimental, enfim, de qualquer maneira, independente de clubismo à parte. Clubismo. Eu fui lá fazer o... Não, dane-se, cara, você que está em cima do palanque. Eu posso ser clubista, estou na plateia, faz parte. Não, mas tudo bem. A questão toda é a seguinte. Eu fui no Clube Juventus tirar fotos dos uniformes que foram usados nessa Copa. Quando eu peguei na mão os uniformes originais das jogadoras em 88, eu tive um baita zelo. Falei com a Marcinha que estava lá, hoje ela é a treinadora. Hoje a Marcinha, que foi medalha de bronze nessa competição, ela é treinadora do futsal do Juventus. E eu fui lá e falei assim, nossa, mano, que honra pegar esse manto sagrado, dessa amarelinha aqui, da seleção. Pá, você jogou com ela. Ela só virou para mim e falou, cara,
Isso é sobra dos homens. Porque ninguém fez uniforme para a gente. Em 91, quando a gente foi jogar no campeonato realmente oficial da FIFA, também não fizeram uniforme para a gente. Então, quando a gente está discutindo hoje se o uniforme é feminino, se eles têm a cor de rosa, pai e tal, igual tem no uniforme do Santos, a gente está discutindo se as minas querem comprar, se o dinheiro delas interessa. A gente não está perguntando para elas se esse futebol é o que interessa para elas. Entendeu? Eu estou falando aqui uma coisa que, na verdade, a Dora está falando ali e ela tem muito mais representatividade para falar. Entendeu? Mas é isso. Na Vila Belmiro, já teve pós-jogo que estava o David Braz e uma mina do time feminino dando entrevista pós-jogo juntos. E é isso, cara. Se a gente ficar se baseando em opiniões do que é a média geral, a gente vai cair no ovo e galinha. Quem faz a opinião geral? É a mídia que segue a opinião geral ou é ela que constrói a opinião geral? Entendeu? Porque um dia o futebol era desinteressante porque tinha o cricket, tinha o rugby. E aí foram construindo essa coisa. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala que a opinião geral gosta disso ou daquilo. É só uma parte. É isso mesmo. Não, legal. Bacana o ponto de vista. Queria chamar o Cassis aqui para falar um pouco sobre a revista Pelota também, e sobre a importância dessa mídia independente, né? Essa mídia alternativa que tem surgido. Está o Murilo aqui também do Peleja, o pessoal do 12 Futebol ali fora também, e outros tantos que existem por aí, como no caso a gente já citou o Contra-Ataque. Porque eu acho que é o lugar, o espaço que a gente tem para justamente compensar isso. A gente é tão bombardeado daquela mesma coisa. A gente tem Sport TV, Fox Sports, ESPN e esse Esporte Interativo fazendo a mesma coisa. Eu já vi a mesma coletiva de imprensa passando nos 4 canais. Eu senti falta de um passando um documentário, que fosse. Ou um dos canais alternativos lá, eles estão passando reprise de jogo. Quer dizer, a gente nunca teve tanto canal e sempre falando a mesma coisa. Né? Cassis, parabéns aqui publicamente pela iniciativa de estar aí fazendo uma revista impressa, Pelota. Bom, antes de falar da Pelota, já que a gente está falando da questão da exposição do Sesc, que o Henrique levantou, tá no Sesc agora, no 24 de maio, a exposição chama 60-30, Conquistas do Futebol Brasileiro, que é, na verdade, 60 anos da conquista de 58 e 30 anos da primeira convocação feminina. E como eu fiz as pesquisas, é importante, já que a gente está falando desse assunto, eu tinha 30 horas, não sei quantas horas de vídeo, para transformar em 6 minutos do futebol masculino de 58. No futebol feminino, a gente tinha os mesmos 6 minutos e a gente não tinha 1 minuto e meio. O resto foi foto e texto. Então, daí, e a gente está falando de 58, com aquela tecnologia de 58 e a tecnologia de 88. E mesmo assim, nem a FIFA, em troca de e-mail, tinha esse material. O que eles tinham era um pequeno vídeo de divulgação do torneio. Então, isso acho que dá um pouco de... Aí a gente foi fotografar a camisa, foto de placar e não sei, tudo que tinha para tentar juntar esses 6 minutos. Então, antes de falar da Pelota, acho mais importante pegar esse gancho e convidar todo mundo para ir para a exposição. Está no 8º andar do Sesc 24 de maio. É uma exposição muito importante, assim. Algumas jogadoras, a gente teve que ligar de jogadora por jogadora, e algumas jogadoras não queriam mais falar sobre esse assunto, outras jogadoras se emocionavam na hora que eu falava qual era o assunto. Tipo, umas 3 jogadoras começaram a chorar, sabe? A Marcia Honório entre elas, e falou, cara, eu nunca achei que a gente fosse ser reconhecida por causa desse torneio, que foi o primeiro torneio experimental, mas que valeu como se fosse uma Copa do Mundo. Bom, enfim, acho isso mais importante que a Pelota, mas a Pelota é uma revista que a gente que a gente acabou de lançar, assim, a primeira capa é sobre a Islândia, sobre como o projeto de 2000 para cá conseguiu levar, sei lá, um país do tamanho da população da Vila Mariana, 330 mil habitantes, para uma Copa do Mundo. E foi um projeto alavancado pelos municípios e pelo Estado. Então, um projeto estatal de construir campo pelo país inteiro. Tem um campo a cada 1.800 habitantes, é muita coisa. Cada escola tem 2 campos do lado, e aí eles perceberam que a molecada não ia para o campo mesmo assim, e aí eles desenvolveram aquecimento embaixo da grama, e aí, como era mais quentinho, a molecada começou a ir para o campo, e enfim. Mas a ideia da revista é falar, tentar fazer jornalismo impresso, né, cara? Fazer futebol impresso, assim. Eu também sou dessa geração que comprava o lance, que ia na banca de manhã, e você juntou os selinhos para ganhar a bola. Para ganhar a bola, e depois teve a mochila também, mas aí já era então, depois. Já era depois. A bola que era a bola. A gente tinha que comprar o 20 lance selinhos. e tal. 20 selinhos.
E aí você trocava por uma bola, enfim, a placar também, com todos os seus defeitos, porque na pesquisa para fazer a exposição, por exemplo, eu ia folheando a placar e é isso, né? Mulher entra ali nunca como jogadora de futebol, é a troca de camisa que é legal, é a jogadora do Internacional de Porto Alegre que é bonita, é não sei o quê, nunca era, entendeu? Então é isso, assim, sobre a pelota, o melhor é vocês folhearem, pegarem na mão, não tem muito o que dizer. Nessa primeira edição a gente fala sobre o Atlanta de Vila Crespo, sobre uma coisa muito interessante que está acontecendo na Inglaterra, que é o non-league football, né, cara, que é os times que são abaixo da 5ª divisão. Então muita gente que torce para o Arsenal ou para o Chelsea ou para esses clubes está se desinteressando por causa dessas arenas, um pouco o que acontece aqui, e muita gente vai dar de torcer para o Juventus da Rua Javari por causa disso. Enfim, eu sou um desses, sabe? Você abandona a arena e acaba indo para um estádio menor, assim. Então, tipo, é isso, é um processo muito parecido, só que é muito curioso, né? Porque são realmente centenas de clubes só em Londres, assim. E de repente é o clube do pub, é o clube do bairro, essa coisa do futebol da comunidade. Então a gente tenta trazer um pouco esse tipo de pauta, assim, trazer o futebol de volta para sua origem, assim. Acho que é isso. E quem quiser a pelota, depois a gente troca uma ideia, enfim, é só me procurar. E valeu pela... Não, fica aí. Não, parabéns, fica aí. Eu queria falar 2 coisas. Primeiro, em relação à exposição, a curadoria é da Lu Castro, né? E ela é uma mulher incrível, que foi, acho que precursora de começar a cobrir jornalismo, futebol feminino no Brasil, como futebol mesmo, assim, tipo, acompanhar os jogos. Ela tem jogo de futebol final de Libertadores que ela narrou no Twitter dela, lance a lance, porque não tinha cobertura da imprensa. Então, é uma pessoa realmente É uma pessoa incrível. incrível, Assim. O texto da Lu Castro, que está logo na entrada da exposição, problematiza essa questão da pesquisa que eu falei, assim, de não ter conteúdo. E é um texto maravilhoso, assim, que ela coloca um pouco dessa vivência dela no futebol feminino. Sim, o fato de ter uma mulher na curadoria da exposição é muito importante, porque ela vai ter essa visão de tratar as mulheres como jogadoras. Só para vocês terem uma noção, na época que essa revista aqui foi lançada, a Placar fazia um concurso de leitora mais gostosa da semana. Então, eles publicavam fotos de 3 mulheres e a revista vinha com um encarte, que era como se fosse uma cédula para o leitor, homem, claro, votar na que ele achava mais atraente. E aí ele tinha o trabalho de pegar esse encarte, botar no correio, mandar para a revista com o voto dele, e na edição seguinte, a mulher mais votada saía com um ensaio na revista. Isso era nos anos 90. E, dentre as candidatas, eu cheguei a ver que tinha menina de 15 anos concorrendo, menor de idade, para ser exposta dessa maneira. Então, assim, só o fato de você ter, numa exposição hoje em dia, mulheres sendo tratadas como jogadoras e não como objetos de apreciação, é muito importante, porque até então, até 10 anos atrás, que acho que é 94 essa aqui, o espaço que as mulheres tinham era esse. Mas vai lá. Não, bacana. Acho que, repito, né, acho que é justamente nesse espaço de mídia alternativa, vou usar esse termo que explica um pouco melhor, que é onde vai acontecer esse reparo, vou chamar assim, esse equilíbrio que tem que haver de espaço para texto, para exposição, para opinião, sobretudo, né? Que fala-se muito, legal. Eu me lembro de uma vez na ESPN, do pessoal, que eles estavam lançando aquele ESPNW. E aí o pessoal, não, porque isso, porque o mercado publicitário tem que entender que a mulher também gosta de esporte. Eram 5 homens falando isso, sabe? Falo, tá, beleza, mercado publicitário tem que entender, mas vocês, homens, estão falando isso aí, sabe? Tem essa divergência de discurso com a prática e no espaço, né, mais alternativo, que a gente não tem esse comprometimento com o Ibope. Porém, vou pedir só para voltar um slide anterior, que é onde eu falo um pouco da Corner. Volta aí, cara. Ele estava saindo ali, coitado. Então, assim, eu faço uma venda direta, distribuição, tipo, bem orientada. Então, assim, o cara, na verdade, na maior parte das vezes, o leitor ele já sabe o que ele está comprando, e essa é a forma de financiamento, tá? Então, por isso que eu provoquei um pouco daquela coisa. Se eu colocar a Marta na capa, que seria o maior ícone do futebol feminino, nenhum dos jogadores que eu coloquei, dos ex-jogadores que eu coloquei na capa, são muito desconhecidos, assim, não são mainstream. Eu tento fugir disso pra caramba. Mas eu preciso que esse papel seja pago. O papel é caro. Você está sentindo na pele já o quão difícil é você levantar aquele troco ali para pagar. Dessa forma, eu tive que optar por um valor mais alto. Tá? A maioria das revistas sou eu que entrego em mãos, na casa do sujeito, então acabo percebendo que é difícil ter o leitor de periferia. É muito leitor de
classe média, classe AB, falando em termos de mercado, tá? Isso não tem jeito, acaba por uma elitização da informação. Mas vamos lá, vamos fazer uma pergunta anterior. Quem lê no Brasil? Tá? Se a gente for pegar a venda de livro, venda do que for, independente do preço, a gente sempre vai acabar numa classe mais elitizada, porque quem tem acesso à cultura, acesso à informação. Outra coisa, mas se você colocar a revista mais barata, você vai vender mais. Isso é mentira, sabe? Eu já fiz essa prática. Eu comecei com a revista R$19,90, não conseguia pagar as contas, me endividei sério. E a revista vendeu igual quando eu aumentei o preço, sabe? E não aumentei o preço para ficar rico, eu aumentei o preço para pagar as contas. Tá? E também não vejo nada de errado em ganhar dinheiro se fosse o caso. Eu gostaria de estar falando para vocês aqui que está indo muito bem, que eu estou, enfim, expandindo a redação, que eu estou montando uma sede, etc. Não. Sempre trabalho com o mínimo produto viável, ou seja, é o mínimo do mínimo e tem que sair dessa forma. Né? Ali tem um item duplicado ali que eu acabei de ver, que o cara que fez a apresentação não se ligou. Queria mais perguntas de vocês, queria mais interação. Tá aqui levantou primeiro ali, a menina. Como é que é o nome dela? Sua amiga. Oi, eu sou a Júlia. Oi, Júlia. Não, assim, é porque eu não estou entendendo direito sua linha de raciocínio. Você está querendo dizer, então, que colocar uma mulher na capa depende do número de vendas que você vai cumprir, é isso? Não, eu provoquei. Eu perguntei. Então, mas é óbvio que não pode depender disso. Não, mas Tipo, eu você perguntei. perguntou, tem que colocar na capa? Tem. Primeira pergunta é, se eu colocar, vai vender ou não? Vai vender mais ou menos? Entende? Fiz essa pergunta. E dei uma resposta que é o seguinte, eu fiz uma pré-venda sem dizer quem era a capa, eu só disse qual era o assunto, que era o racismo, edição número 4. Vendeu igual, vendeu legal. Tá? O pós-venda que eu deixei a pergunta no ar para, de repente, dizer, olha, acho que sim, justamente, até pelo lado oportunístico do negócio. Tá? Narradora Leis, o pessoal deve ter ficado sabendo, o Esporte Interativo fez como é que chama? Um reality show de narradoras, né? Para narrar a Champions League. Eu ouvi um monte de crítica, que isso é oportunismo, querem usar de um assunto, de uma causa, para angariar a audiência, e logo tem aqui um patrocinador, quer dizer, estou abrindo o debate mesmo. Tá? Eu não tenho certezas, algumas eu tenho, até onde eu sei eu vou e falo. Né? A segunda pergunta era, eu tenho que colocar uma capa? Entende? Uma pergunta, eu tenho que colocar uma capa com a mulher? Tá? De verdade, eu estou aqui aberto a respostas. Passo para a Dora. Tenho que? Sim. Beleza. Tá? Posso falar? Absolutamente. Porque, assim, a gente está falando da Corner, que é uma revista muito específica, que é independente, que não tem um compromisso com uma grande editora ou com um grande patrocinador, por ser independente, por ser uma coisa autônoma. Mas ela não deixa de ser jornalística. E o jornalismo tem, sim, um compromisso público com ser representativo da sociedade. Então, se você quer fazer uma revista de jornalismo, você tem que representar a sociedade. Não adianta fazer uma revista de jornalismo que tenha um caráter apenas publicitário, que em última instância, pensar só nas vendas dela e foda-se o resto, que é o que se fez até então. Então, se a gente está se propondo a fazer uma mídia alternativa que faça uma releitura do jornalismo, que é o que a gente está falando, pós-notícia, você tem que reler toda essa linha do tempo do jornalismo que foi feito até então e mudar isso a partir de uma próxima capa ou de uma próxima publicação. Porque não adianta nada. Deixa eu terminar. Claro, claro. Não adianta nada a gente querer fazer uma releitura do jornalismo que seja da semana. Porque a semana sempre vai falar mais do futebol do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, da Champions, da Premier League, dos campeonatos que são majoritariamente masculinos. Porque não tem a representatividade na mídia grande do que é o futebol feminino. Então, se você quer fazer uma releitura das notícias a curto prazo, você vai cair nessa armadilha que é ficar reproduzindo o senso comum. Agora, se você quer fazer uma releitura de jornalismo a longo prazo, que é o que a gente se propôs a fazer, pegando a placar desde 1930 até agora, é impossível você não sentir falta de uma representatividade feminina. E aí sim você vai ter que colocar uma mulher na capa. Você prefere, assim, se tiver que escolher, tá? Uma aposta, eu não vou chamar de aposta, mas vamos lá, uma decisão. Eu tenho que tomar uma decisão de colocar uma editora no meu lugar, porque eu tenho que sair para fazer outra coisa que envolve até o lado empresarial ou um projeto paralelo, não me interessa. Que eu tenho que colocar uma editora, mulher, vou citar o exemplo da Lu Castro, que tem uma trajetória já grandiosa dentro do jornalismo, ou uma capa com a mulher. O que você chama, o que para você seria uma maior representatividade? A Lu Castro sendo editora de uma revista de futebol ou uma mulher na capa como personagem? De novo, estou perguntando. Passo a bola para a Júlia. Uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Você colocando uma editora... Eu não estou nem colocando
vamos lá, eu não estou colocando como decisão no sentido de uma ou outra, tá? Qual que significa uma maior representatividade, tá? Eu, de verdade, eu adoro participar de um grupo de WhatsApp, que é o da Corner, Murilo também, que a gente tem algumas discussões ali, que às vezes a gente tem que partir para uma pergunta, às vezes, mais elementar. Mas espera aí, para entender, justamente, como eu estou falando, estou buscando um pouco de resposta também. Do que é o quê? Aquilo foi assédio, não, agressão, lembra aquela discussão da agressão, violência? E aí, não, assédio é uma palavra mais assertiva. Eu não estou falando de uma coisa ou a outra, eu quero saber qual significa uma maior representatividade da mulher dentro do jornalismo ou no futebol. Uma capa da Corner com a mulher ou que a editora, a editora enquanto profissional, editor, seja uma mulher? Então, elas estão interligadas, justamente como eu estava te dizendo. Eu fiz questão de falar que, no corpo editorial, em posições de poder decisivo dentro da redação da Placar, durante esses anos todos, foram muito poucas mulheres que circularam. Então, se você tem uma mulher em uma posição de poder dentro de uma revista, invariavelmente você vai ter uma mulher na capa. É muito difícil você ter uma coisa sem ter a outra. Então, assim, te respondendo, o que é mais importante? Primeiro, é você ter uma mulher representada como... Porque é engraçada essa pergunta também, porque por que a mulher não pode estar em diferentes posições, como jogadora, como redatora? Não é uma coisa ou outra. Eu quero entender o que significa mais em termos de representatividade. Por favor, Júlia. Então, a questão é o seguinte, se você coloca uma editora amanhã, troca você por uma editora da sua revista, mês seguinte a capa vai ser uma mulher. O ponto é, uma coisa vai levar a outra. É isso que eu quis dizer. Então, apesar de você estar falando disso separadamente, uma coisa leva a outra, porque uma mulher em posição de representatividade, fazendo jornalismo e mídia alternativa, não vai pensar 2 vezes antes de colocar uma mulher na capa, pensando que vocês não têm isso. Entendeu? Então, uma coisa leva a outra, é a mesma coisa. Porque para sentir falta da mulher na capa, precisa ter uma mulher na revista, entendeu? Exatamente. Legal. Bacana. Mais alguém quer falar alguma coisa? Aqui queria falar, desculpa. Aí, nosso amigo tricolor lá. Carioca, você? Manda. Eu queria perguntar, na verdade, mais sobre a circulação que vocês têm hoje. Você comentou aqui, tá saindo, que a tua venda direta... Aproxima um pouquinho mais. Só. Que você faz a venda direta e distribui praticamente pessoalmente para as pessoas. Então, de que volume você está falando? Menos de 1.000. E se você a maioria vai pelo correio, só para... Em São Paulo, que eu entrego a maioria aqui na capital. E se você tem ideia dos leitores que você tem, das compras, se são homens ou mulheres, se você acha que tudo isso que a gente está conversando também passa pelo... se você acha que você consegue atingir um público maior, caso você trabalhe com uma diversidade... com representatividade feminina. Varia um pouquinho de edição para edição, mas nunca é menos de 90% do público leitor masculino. Nunca é menos, varia um pouquinho de edição para edição, mas nunca foi menos de 90% de masculino. E você, assim, com 7 edições, são edições semanais, mensais? São trimestrais, Isso foi um dado que faltou aqui. Para ser trimestral, assim como eu sou quase um exército de homem só, assim, com colaboradores, inclusive vai ter texto da Dora na número 7, sobre a democracia corintiana, que é um dos assuntos que a gente vai abordar. Agora, no número 7, que eu estou conseguindo chegar... Foi experimental também, a democracia corintiana. Oi? Foi experimental também. A revista? Não, a democracia corintiana também que foi experimental, tal como o título Primeiro Mundial, né? Então, isso, assim, eu estou agora conseguindo chegar no ritmo trimestral que eu gostaria. Assim. Então, assim, a Jéssica Miranda já me ajudou na chefia de redação, hoje a Suelen me ajuda coordenando a porra toda, assim, ela tem sido meu braço direito, esquerdo, enfim. E é isso, assim, acho que eu te respondi, né? Ficou alguma coisa para trás, não? Deixa eu responder também. Não, é porque eu achei a pergunta muito interessante, se você tem um público leitor masculino ou feminino, majoritariamente, porque um dos maiores problemas é que o jornalismo ele é esportivo, né? E falando do futebol, principalmente, ele é feito para leitores homens, e não para leitoras mulheres. Acho que a única referência que a gente tem de jornalismo esportivo feito para mulheres no Brasil é de Bradoras, que procura tratar do futebol feminino e de todas as outras modalidades como modalidades. E não mais do que isso, assim, não tem muito segredo. Então, eu acho que se você quisesse ter uma venda maior, se eu pudesse sugerir,
de revistas com mulheres na capa, como jogadoras, primeiro você tem que tentar aumentar o seu público de leitoras mulheres. Quer emendar? Fala um pouco também, você falou que está da Lu Castro, né, que escreveu, desde a abertura. A Lu Castro escreveu na revista, ela deu dicas de cinema, tipo, ela falou filmes brasileiros sobre futebol. E a Lu Castro fez algumas recomendações aqui na primeira edição. Agora, sobre a distribuição também, no caso da Pelota, a gente também, menos de 1.000, também o Correio, todo dia indo lá de manhã no Correio, e a galera compra pelo Instagram muito, assim, manda inbox no Instagram, mas a gente tem conseguido uma porcentagem um pouco maior do público feminino, assim, que é muito curioso. A revista lançou no sábado agora, lançou dia 16, acho que foi o último sábado. E até agora teve uma saída muito boa e eu acho que eu conseguiria cravar aí 30%, pelo menos, Bacana. das pessoas Legal. que compraram, desde o dia do lançamento até agora, assim, que é bastante. Inclusive, a pessoa que cuida da diagramação e que fez essa arte maravilhosa na capa é uma mulher. Ela não está aqui hoje, mas, enfim. Então, ela é, sei lá, mais do que 50%, porque eu entrego para ela textos em Word e pastinhas amarelas de foto e ela devolve isso, entendeu? Tipo, então, é essencial essa figura para a existência da revista. Mas é isso, assim, a gente tem pensado como distribuir, talvez, a gente vai ter 3 lugares fixos em São Paulo, um em Porto Alegre e um no Rio de Janeiro, por enquanto, que é a Folha Seca, e aí vai ter no Brechó do Futebol, e aqui em São Paulo, na Tapera, e outros 2 lugares. Mas é difícil, depois eu quero conversar com você sobre esse assunto. Não, é a maior dificuldade do jornalismo assim, impresso é a distribuição. Fala, Dora. Não, isso da distribuição do jornal impresso, apesar dele ser pequeno, eu queria ressaltar que é muito importante que vocês façam isso, porque, principalmente de iniciativas que tratem de temas alternativos à mídia grande do futebol, porque elas funcionam muito bem como registro histórico. Trabalhando no acervo, eu tive muito essa percepção de que, às vezes, a gente acha que demandas da sociedade que a gente está debatendo hoje em dia no jornalismo são novas, mas elas já estavam retratadas há muito tempo. E a questão do feminismo é uma delas. Então, mesmo que você não venda tanto hoje, um dia, quando alguém estiver fazendo uma pesquisa daqui a 40 anos e você tiver essas questões tratadas na sua revista, vai ter talvez um valor muito mais importante do que quem vai ler ela essa semana, assim. Então, é importante ter esse registro pontual das coisas que a gente está debatendo para funcionar nessa releitura, justamente, que a gente está falando que alguém pode vir daqui a 30 anos estudar o que se fazia de jornalismo no Brasil em 2018, e aí você vai poder falar que você tinha ali... Sim. E só para fechar na questão da modalidade, é muito curioso que nas Olimpíadas, por exemplo, quando vai ter a chamada de um jogo, vôlei masculino, vôlei feminino, basquete masculino, basquete feminino. Futebol não é assim. Futebol é futebol feminino e futebol. Ninguém fala. A seleção brasileira jogou agora, tipo, ontem, e era o futebol masculino. Não, é futebol. E aí o outro é o futebol feminino. Isso é um detalhe, parece só um detalhe, mas não é. Muito, sabe, se fosse vôlei, ou fosse basquete ou handball, é handball masculino e handball feminino. E o futebol não. Enfim, porque os esportes olímpicos eles têm essa diferenciação, melhor dizendo, eles têm essa... É mais claro. Mas mesmo agora, o então, peraí. O futebol que joga nas Olimpíadas não é o futebol que a seleção brasileira joga. É outra parada. Tá? A CBF, ela não pode botar o loginho dela lá, tipo, é diferente. Há uma concorrência entre FIFA e COI. Sim. Tá? Mas mesmo por Copa do Mundo. Enquanto modalidade esportiva... Não, tá. O basquete também era. Então, é que um esporte olímpico. Sim, o basquete também era. E a NBA boicotava, porque as Olimpíadas não eram importantes. Para a FIFA, as Olimpíadas, o futebol nas Olimpíadas não é importante. Esse é o meu ponto, entende? Não estou dizendo que não seja modalidade olímpica. Tinha uma pergunta lá do nosso camarada? Eu só queria chamar a atenção para o tempo. Está um pouquinho apertado, só queria abrir para mais 2 perguntas, pode ser? Tá, tem uma dele aqui, depois na sequência você. Pode ser, pessoal? Aí depois tem um fechamento ali, um encerramento que ele queria fazer, um comentário, é isso? Beleza. Opa, na verdade a parte da minha pergunta já foi respondida anteriormente, mas aí queria já emendar, queria saber um pouco mais sobre o conteúdo. Acabou que ele falou da pelota, falou qual poderia talvez definir assim como curiosidades, como tendências, etc. Né? Futebol, qual que é a linha editorial, digamos, da Corner? Qual é o conteúdo? Que vocês queria conhecer um pouco mais o que vocês fazem. Não, bacana. Aproveitar, realmente passei bastante batido. E queria bater essa bola também com a Dora e com o Cassis. Cassis ou Cassis? Cassis. Cassis.
sobre qual falta que a gente sentia, né? Qual carência que a gente tinha no mercado, assim. Tipo, como eu falei, eu sinto falta de um pós-notícia nos jornais de maior circulação. Eu não assino o Globo, mas na minha academia tem, então eu sempre vou lá e pego. E, cara, sinto uma falta danada disso. Eu senti falta de um veículo com uma proposta mais sociológica no Brasil. Tá? A Placar era uma revista já consolidada que vinha com declínio de vendas e distribuição. E eu passei um tempo em Barcelona, onde lá existe a Panenka, a revista Panenka, que sai na Espanha inteira. E também existe a Libro, um país bem pequeno, que tinha 2 publicações independentes, impressas, né? Então, falei, porra, o Brasil não tem uma parada dessa, sabe? Tipo, pô, só São Paulo já tem um PIB aí maior do que grande parte da Espanha, quer dizer. Foi daí que surgiu a ideia, tá? Eu não inventei a Corner, eu me inspirei em outras revistas que existem em outros lugares, tá? Na Itália você tem uma que é mais ou menos a mesma coisa, na Inglaterra tem 6 revistas, tá? E aí eu faço muita pergunta também em cima dessa euforia de Copa, como eu vejo a grande parte da população se manifestar durante a Copa e como eu vejo o torcedor que vai ao estádio, né, no dia a dia se comportar. Eu vejo que o Brasil é muito mais o país da festa da Copa do que necessariamente o país do futebol. Tá? São coisas que são muito diferentes, o comportamento, tudo, o perfil, enfim. E falei, cara, tem que ter uma parada dessa no Brasil, sabe? Então comecei a juntar pessoas e amigos e falei, vamos apostar aqui, vamos fazer uma aventura e abordar o futebol de uma maneira muito mais sociológica, muito mais cultural, acho que é o termo mais apropriado seja esse, onde a gente possa falar de design, de arquitetura, enfim, de história, de modo geral, geopolítica. Eu amo, assim, tipo, a minha grande paixão é ver o que eu vi ontem, sabe, tipo, um jogador da Suíça fazendo um sinal da bandeira da Albânia, numa Copa do Mundo, assim, tipo, enfim, no momento que o pessoal está querendo... Aquele artigo do Thiago Leifert, que ele foi até um pouco mal interpretado, não tão mal interpretado, porque ele foi um pouco infeliz também, falando que esporte e política não se deve misturar. Enfim, como é que não vai misturar, cara? São pessoas ali, né? Tipo, enfim, tem que ter essa manifestação política. Então, quando eu imaginei a revista, eu falei assim, cara, eu tenho que usar o futebol como desculpa para falar da porra toda. Eu quis isso, sabe? Tipo, como eu faço na vida, assim, tipo, no futebol eu quero ver as coisas, eu quero debater certos assuntos. E queria saber um pouco da carência que vocês têm, inclusive na Corner, assim, estou sempre aberto, amigos meus que leem e falam assim, pô, cara, a edição número 4 achei legal, a número 3 que, pô, ficou mais do mesmo ali, ele usou o termo do seguinte, li, meio que tinha a sensação de não estar saindo do lugar. Esse tipo de crítica é muito legal, assim, eu estou sempre super aberto, assim, por isso que eu faço essas provocações, porque é daí que eu tiro conclusões mais ricas, assim, enfim. Posso fazer minha pergunta? Pode. Deixa eu ver se eu consigo sintetizar, assim, que você estava falando da sua distribuição da Corner, que é por correio, que você entrega em mãos, tal, e que você citou um pouco assim que a periferia não tem acesso a essa informação, não tem o interesse por esse tipo de leitura. Então, eu queria saber se você tem algum link assim com as comunidades, ou se você pretende fazer isso, para que a Corner chegue até eles, não com essa intenção de aumentar a venda, mas que fosse um acesso a essa leitura, né? Porque se você mandar uma Corner para uma comunidade, 2.000 pessoas vão ler a mesma Corner, né? Então não é uma intenção de vendas. Então queria saber se você pensa nisso também. Eu já tive algumas ideias assim de fazer uns eventos, tá? Falando com o Ricardo ali dentro quando eu estava terminando aqui para sincronizar vídeo, áudio, ver se estava tudo ok. Cara, parabenizei ali internamente, e agora eu já fiz publicamente, faço de novo, porque é uma iniciativa muito importante. O Murilo sabe que está aqui, como eu sempre tentei promover aquilo que eu via de valor, assim, sabe? Então, vem a Pelota, antes foi o Pelé, fazendo um documentário que ele fez sobre futebol nos Estados Unidos, que tem todo um preconceito aqui no Brasil sobre o que é o futebol nos Estados Unidos, e foi lá e mostrou um lado super humano do futebol lá, que a gente acha que é tudo franquia, tudo, né, tipo, de papel, né, de plástico, e não, foi lá e tem um lado humano fantástico, assim. Então sempre tento promover esse tipo de iniciativa. Acontece que eu não dou conta de fazer o que eu penso. Então, assim, eu já pensei em fazer um evento onde eu distribuiria até a revista, assim, eu não pensei em fazer venda. Tá? Já pensei no centro do Rio ou no Largo da Carioca, que é onde tem muito metrô, trabalhador e tal, mas não dá tempo. Eu não consigo fazer. Agora, a ideia, sim, já passou
falei, lembra da hora que eu te perguntei de fazer um seminário na PUC? Cheguei a te pedir ajuda nisso. A PUC não é exatamente um Não, lugar não, de não, não. periferia, né? Eu estou falando de ideias que eu tenho de fazer seminários ou de promover em diferentes lugares. O meio universitário, o meio acadêmico, o meio que me interessa muito, que eu acho que é um público leitor em potencial. Tá? Também gostaria de estar mais presente, não estou, tal como não estou presente em periferias, entendeu? Por isso que eu tenho diferentes ideias que eu não consigo executar. Mas eu acho que assim, o pessoal da periferia, você poderia fazer o contato e eles vão comprar a sua revista, entendeu? Você não precisa pensar numa distribuição, dar de graça, mas que chegasse até lá. Ó, vamos falar assim, ó, pessoal, saiu a revista número 7 aí e tal, e eles vão comprar também, só não vão comprar 1000 revistas, mas vão comprar 5 e vai ficar acessível para as pessoas lerem dentro de uma biblioteca da comunidade. A gente podia fazer uma atividade conjunta, de repente, de várias publicações, cacete, assim, um debate, e aí super vai top. a pelota, vai a corner. Super top, assim. Eu só ressaltei, esqueci o nome da sua mãe. Porque falar assim, eu ponho na tapera, isso é tudo muito central, Claro. entendeu? Não, é que eu não tive que vai. pensar assim, imediatamente a gente vai vender agora para pagar as contas que estão ficando no vermelho para imprimir. Então não dá para agora, nesse momento. Entendeu? É claro, assim, a gente tem um coletivo, o Futebol Mídia e Democracia, que a gente fez manifestação contra o preço do ingresso, contra o horário do jogo. A gente conseguiu tirar 15 minutos do horário do jogo da Globo, que foi uma baita de uma conquista. Agora, nesse caso aqui, para um dinheiro limitadíssimo, que foi parte do dinheiro que eu ganhei da exposição do Sesc, do freela que eu fiz lá, para imprimir, era urgente eu colocasse onde eu acho que vai vender rápido. Então, eu só acho um pouco reducionista. Não, claro, pensar, claro. Assim, entendeu? Que eles não vão comprar, que eles não têm... Carmen, Não, claro, Carmen, sem dúvida, não. É que eu senti isso quando você replicou. Eu só sublinhei a questão de distribuir, porque não é que eu faria ou deixaria de fazer se fosse vender ou não. A minha ideia inicial era que não fosse ter venda. É que tivesse muito mais uma proposta de debate. Eu aqui estou distribuindo a revista número 5, como eu falei. Estou distribuindo a revista número 5. Tá? A gente vai levar umas para a comunidade para você, tá bom? Pô, obrigado, cara, de verdade. Assim, eu queria estar presente em muitos outros lugares. Assim. Um lugar que eu nunca pude estar fisicamente. Quando a gente entrevistou o Givanildo de Oliveira no Nordeste, ele estava trabalhando no Náutico, eu nunca pude ir ao Nordeste, nem fazer eventos de lançamento, nem entrevistar ninguém. Você tem custo envolvido, mas assim, é um lugar que eu sei que lê, sabe? E existe toda essa coisa, não, o Nordeste esquece, o pessoal não lê lá, não lê pra cacete, sabe? Lê e lê muito. Agora, já fiz evento aqui em São Paulo vários, já fiz evento em Porto Alegre, um encontro também. Queria fazer, agora em BH vai ter, logo em breve, quando lançar a revista número 7. Quero fazer uma revista, um evento em BH e pretendo fazer no Nordeste também, sabe? Norte, Belém é uma cidade apaixonada demais por futebol. Então, eu fico transtornado, isso que você falou de preço de ingresso, horário de jogo, que Belém não tenha sido capital da Copa. Que não seja capital da Copa, falei capital da Copa, não, sede da Copa, e não seja sede da Copa América de 2019. E a região norte não está no Campeonato Brasileiro. É um tremendo absurdo, assim, a região sabe? norte inteira, é absurdo. Você colocar estádios em lugares que já tem, sabe, estádios suficientes para albergar um jogo de Copa ou de Copa América e não levar isso para Belém. Então, assim, cara, Feira Fute me convida, sabe? Vamos levar corner, vamos levar pelota, vamos trazer o contra-ataque, vamos trazer todo mundo, que eu super topo mesmo, assim, de verdade. Preciso de ajuda também, estou convocando aqui, preciso de braço também para pensar e trazer ideias, assim, eu sou muito aberto para isso. Júlia. Rapidinho, tá? Prometo. Então, você pediu críticas. Então, creio que eu vou ser um pouco cruel, mas eu vou te dar uma crítica e creio que vai ser construtiva, tá bom? Bora, mete bronca. É o seguinte, podem ser perguntas inocentes, podem ser questionamentos que vão te ajudar, mas todas elas retratam só uma realidade. Tipo, quão estranho é a última pessoa que foi fazer pergunta do seu debate perguntar o conteúdo da sua revista. Você só falou de vender ela. Quando você falou da mulher, você falou de capa e editora. Você tem um raciocínio de vendas que afasta você do jornalismo. Tipo, você não está fazendo publicidade. Beleza, LGBT e queer está na moda. É uma campanha publicitária, mas você não é publicitário. Você está fazendo mídia alternativa, jornalista. Então, tipo, enquanto você não sair dessa sua linha de raciocínio, você nunca vai atingir o público que você quer e fazer uma coisa mais rica em cultura. Eu, de fato, acho isso. E, tipo, se você não tivesse tentado fazer todas as perguntas na mesma superficialidade e abrangendo a mesma coisa, não falaria isso para você. Mas, tipo, tô fazendo uma análise funda aqui mesmo, pensando em como você pode atingir um público maior e, ganhar nome. Porque, assim, você quer ser jornalista, está pensando em fazer história. Você está fazendo história. Um dia vão ler sua revista. A gente não está falando de placar de 1980?
Então, cara, quer fazer uma revista legal? Tipo, você esteve em Barcelona, na Itália. Quer entrar para a história? Mira isso, sei lá, sabe? Daqui a uns séculos, quando você tiver uma mulher na capa de uma revista, você vai ser muito mais foda se você estiver preocupado em financiar isso agora. Obrigado. De nada. Só fazer um adendo em relação a isso, depois queria passar para ele para encerrar. Eu também sou editor de uma publicação que não tem nada a ver com futebol, tá? E o testemunho meu é em relação à fonte de financiamento. Eu acho que é importante, vocês que estão com publicação impressa, eu sei exatamente o que vocês sofrem, os custos envolvidos, mas carregar o consumidor do conteúdo, dar esse ônus todo do custo da revista, do impresso, da distribuição, o que seja, até da execução das matérias, para o leitor, é penalizar demais esse cara. E não significa necessariamente que a publicidade vai inviabilizar o jornalismo independente. Eu acho que dá para você equilibrar tudo, porque a publicidade vem quando você tem credibilidade, e não quando você põe mulher na capa, ou quando você faz seleções de temas que você acha que vai vender mais. Porque essa subjetividade implícita nessas escolhas impede que a coisa siga de forma orgânica, né? Você já está fazendo um filtro antes do que aquilo aconteça. Então, o negócio é fazer porque tem interesse jornalístico e alguém vai pagar por isso, não só o leitor. Não, isso é verdade. Outro dia eu estava no metrô, e eu estava com a revista, estava com a Mariana que está ali, e aí eu vi um vendedor de carteira entrando, ele vendia uma carteira, cara, que tinha tudo, cabia o RG, o celular, quase virava capa de chuva. E aí eu falei, cara, a gente está falando de uma coisa completamente invendável. Imagina eu tento vender minha revista no metrô, cara. Saiba tudo sobre o futebol da Islândia, da 5ª divisão da Inglaterra, da 3ª divisão da Argentina, da Libertadores de 76. Cara, isso não é um produto necessário. Então a gente está falando de um nicho completamente, e aí eu concordo com você nesse sentido. Entendeu? Se você se torna crível dentro do seu nicho, você vai atrair publicidade. E isso não vai inviabilizar as nossas pautas. Então, nesse sentido, eu concordo. É isso. Legal. Tinha uma finalização. É só para concluir. Vamos embora. Assim, ó. Vocês imprimem as suas opiniões no papel. Desde 2002, eu me formei em 2010 em arquitetura e fazia ideias com tijolinhos, mas nunca me emocionei tanto quando eu, a partir de 2002, comecei a editar vídeo. Imprimi minha opinião na tela. Essa exposição que foi citada aqui tem 20 vídeos. E eu editei os 20. Eu chorei, cara, com o filme dos homens. Tá ligado? É por isso que eu saí da arquitetura. É por isso que eu fui parar onde eu estou hoje. Porque é muito bonito. Hoje a gente fala, o Brasil pata de chuteira, porque o futebol vende pra caramba. Mas em 1958, os caras tinham se lascado no Uruguai em 50. Aliás, pro Uruguai no Brasil em 50. Em 54, perdido para a Hungria, entendeu? Que ninguém lembra, porque o choque de 50 foi tão traumático que ninguém ficou um branco assim, ó, de 50 a 58. E aí, não tinha um cara da embaixada brasileira na Suécia para receber o time masculino. O Nelson Rodrigues falava, o complexo de vira-lata. Então a história deles é bonita, é linda, entendeu? E as histórias ocultas por trás daquilo, o Didi, o Vavá, o Dida, e todos os nomes fora Pelé, Garrincha, entendeu? São muito bonitos. Então o olho suou, escorreu uma lágrima, quando eu editei a parte dos caras. Mas eu editei a parte das minas. Eu ajudei a Lucas para escrever, junto com o Thiago, o roteiro das minas. A pesquisar, a ir lá no Juventus, tirar foto de uniforme. E teve hora que eu tive que parar de editar, porque o teclado do Mac, se você molhar, estraga. E eu estava chorando igual uma criança. Dos jogadores de 58, 17 já faleceram contando o Feola técnico. Das jogadoras, quando a gente abriu a amostra, a Lica tinha falecido. Era a goleira, número 1. E quarta-feira agora, às 13 da tarde, faleceu a reserva, a Simone. Naquela manhã eu tinha filmado a amostra para poder passar. Eu sabia que eu não ia passar para a Simone. A Simone estava em coma, induzido de uma doença que pegou ela de um jeito que os últimos dias dela ela estava pior que o Zagallo, mano. Ela tinha 50 anos. Entendeu? Ela é mais nova que a minha mãe, que a sua, provavelmente, e com geral. E é isso. Está falando uma senhora de 50 anos que a doença consumiu e foi triste. E eu vou falar para você, cara.
Hoje eu comecei a imprimir minhas ideias em camisetas, entendeu? Uma linda camiseta vermelha para os comuna, uma linda camiseta preta para os anarco, ou para os caras que estão do luto, do 7-1. E eu vou falar, eu vou fazer a minha camisa da Simone. Você entendeu? Eu não estou preocupado, até porque eu não vou botar para vender. Eu vou dar uma para o Lu Castro, uma para o Thiago, que participou, entendeu? E é isso, eu vou fazer a minha camisa. A hora que a Lu Castro aparecer com essa camisa em algum lugar, provavelmente alguém vai perguntar se pode comprar, igual o Mauro César Pereira, quando ganhou a minha camisa, foram atrás dele e bombou barato lá. Mas a questão é essa. É aquilo que te emociona. O que te emociona? Vender papel ou chorar enquanto trabalha. E não um choro triste, assim, tá ligado? Mas um choro de saber que está fazendo um trabalho representativo. Porque se você não fizer, ninguém vai fazer. Se você se incluir entre os alternativos e está preocupado em vender o papel, então, realmente, eu reforço a palavra da moça ali. Está meio perdido no rolê, cara. Máximo respeito, assim, de coração, tá ligado? Para que você se encontre. Boto fé. Obrigado. Pessoal, agora o Hard News se impõe e a Alemanha vai jogar e vai ser transmitido aqui. Eu só queria agradecer vocês de coração, obrigado pelo debate, acho que foi muito legal. Você vê como a gente conseguiu, a partir de uma discussão sobre mídia, passar por tantos temas aí que a gente precisa resolver, né? E a mídia alternativa é o caminho para isso, sem dúvida. Então, obrigado, valeu. Agradeço a Dora. Vamos seguir esse debate em outras ocasiões aí. Por favor. Valeu. Valeu, Obrigado, obrigado. Obrigado a todos.